Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Olha só, antes de iniciar o nosso vídeo hoje, eu vou mudar a forma com que eu apresento os meus vídeos, tá? Sempre primeiro, quando eu for iniciar os meus vídeos, eu vou trazer uma mensagem para vocês de inspiração focada na Bíblia, tá bom? Para que voltem a atenção de vocês também para o Senhor Jesus Cristo, porque é muito importante a parte espiritual no progresso em que a gente está buscando. Tá? Então, se atentem a essa mensagem, beleza? Vou lê-la aqui para vocês. Você pode até ter passado por lutas, dificuldades, quedas, mas se você ainda está aqui respirando, é porque Deus ainda tem um plano com a sua vida. A sua história não termina onde você caiu, ela continua de onde Deus te levanta. Então, antes da gente falar sobre o tema atual de hoje, eu vou pedir para que vocês guardem essa verdade, tá? Com Jesus, todo recomeço se transforma em vitória, tá? E para vocês refletirem hoje, a gente tem o capítulo 29 de Jeremias, versículo 11. E aí fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, nosso vídeo se inicia com essa mensagem. Então, bora pro vídeo. Fala, galera. Olha só, eu vou falar um pouco do meu operacional, tá bom? Que eu acabei optando por mudá-lo, tá? Eu acabei optando por ficar um tempo fora do YouTube e também estudando se era realmente isso que eu queria, tá? Se eu queria mudar, né, o meu operacional, a forma com que eu opero. Então eu cheguei na conclusão que eu não precisava fazer diversos trades no dia, não precisava operar um time menor. Eu precisava buscar oportunidades nas quais eu tivesse um retorno maior, né, e me desse mais tranquilidade emocional, meu psicológico. Então eu optei por operar da seguinte forma a partir de hoje, né? Olha só, vou passar aqui para vocês. Então, como é que eu estou operando? Eu estou analisando 8 ativos, que são 4 índices, que tem o Nasdaq, o S&P 500, Dow Jones, Russell 2000, 2 commodities, que é o ouro e o petróleo, e 2 futuros, que são o euro, dólar e libra esterlina dólar, né? Olha só, o meu resultado de hoje, né, na conta patrocinada da Apex, foi de $416, operando da seguinte forma. É simples, depois eu falo qual o contexto que eu uso para poder entrar nas operações, beleza? Mas, olha só, primeiro de tudo, eu optei, vou começar aqui pela Nasdaq, eu optei por analisar os ativos da seguinte forma. Eu identifiquei que isso é muito melhor. Olha só, o mercado ele é simples. Ele é simples. Não requer a gente, não precisa da gente ficar colocando dificuldade. A barreira está na nossa mente mesmo, sabe? Às vezes na falta de paciência. Olha só, eu abro o gráfico aqui, né? Esse aqui é o Nasdaq no caso, coloco no time de 1 hora. Ou seja, eu deixo o gráfico salvo os últimos 30 dias. Então aqui tem os últimos 30 dias de 1 hora. E marco suportes e resistências importantes aqui, tá? Que são as extremidades. Eu tenho essa extremidade aqui como região de resistência, aqui como suporte, suporte, suporte. Então temos pontos importantes. Chegando nessas regiões, lógico, eu busco algum contexto para eu poder entrar na operação, ou seja, um fundo duplo, uma falha de rompimento. Busco sempre operar também a favor da tendência, tá? Ou seja, se o mercado aqui, ó, em Nasdaq, está um mercado de alta, como a gente pode ver, eu vou dar mais prioridade para compras. Ou seja, quando o mercado chegar numa região de extremidade compradora, que todo dia ele faz isso, todo dia ele chega em alguma região de extremidade compradora ou vendedora. Aí eu busco mais algumas informações e executo o trade, tá?
No S&P 500, a mesma coisa, eu usei a mesma ideia para todos os ativos, tá? Eu identifiquei aqui, ó, o mercado está em tendência de alta, é quase igual ao Nasdaq, né? Quase igual ao Nasdaq. Muito, muito parecido eles dois, o gráfico. E fiz as marcações das extremidades de bons suportes em H1, depois eu transfiro para o M5 e opero. É a mesma ideia para todos os ativos, tá? Só requer paciência. Como que eu fiz hoje os meus trades, né? Olha só, como vocês podem ver, ó. O dia de hoje, ó, ontem era 23 horas da noite, hoje o dia foi lá, ó, 10 horas da manhã, olha essa queda, que bonita, né? O mercado veio, buscou mais um pouco aqui, mais para baixo, nesse outro suporte aqui anterior, e já está retomando um pouquinho de alta. Lógico que a gente tem que prestar atenção o que a gente está operando, né? Para que a gente não tome um stop, porque você vai estar operando às vezes contra um movimento desse aqui. Nesse caso hoje eu fiz uma compra, porque tem um contexto nessa operação, no qual o mercado, apesar dele ter vindo dessa forte baixa aqui, eu opero fundos duplos, né? Então o que aconteceu? Temos aqui uma tentativa, mercado volta. Outra tentativa, aqui um fundinho mais alto, o mercado voltou. E aqui o mercado fez um micro fundo duplo. Eu executei um trade daqui para cá, beleza, comprado. Executei uma compra, saí logo aqui em seguida, tá? Antes do topo anterior, porque é uma tendência de baixa e o mercado requer. Lógico, às vezes ele não vai testar o topo anterior, ele testa muitas vezes abaixo do topo anterior. O meu maior trade foi aqui, tá? Ontem à noite ainda, como vocês podem ver, ó, mercado no contexto, na mesma ideia, ó, o mercado chegou, contexto lateral, o que acontece? Eu operei aqui um fundo duplo também nessa região, o mercado me deu uma falha primeiro nessa região, depois novamente voltou para retestar, me deu uma barra de força, ó, compradora, veio aqui, um pouco aqui abaixo, na mesma região do suporte anterior, soltou uma barra de força, com esse fundo duplo eu comprei, meu stop estava abaixo desse fundo aqui, tá? E meu take estava lá em cima, aqui nessa região, pegou, eu estava dormindo, eu abro o trade e vou dormir, tá bom? Vou fazer outras coisas, lógico, mas aí eu venho, faço estudo do mercado, executo o trade, geralmente mais à noite, tá? E o mercado foi, pegou meu alvo às 3h35 da manhã, né? 2h30 da manhã, né? Depois eu vi, olhar o gráfico, umas 4 horas da manhã eu acordei, vim olhar o gráfico, quando eu cheguei o mercado tinha pego, tá? Depois, quando foi mais tarde, o mercado teve esse movimento forte aqui, foi um evento, eu acho, eu não acompanhei, aí o mercado rompeu, o mercado veio num forte suporte ó, anterior, ó, já está até falhando nessa região, olha só, tem um suportezão lá para trás, ó, bem interessante que originou essa alta toda. O que eu fiz? Quando o mercado me deu uma barra de sinal boa, né, que eu considero uma barra de sinal interessante, isso daqui é um clímax, uma barra muito grande se formando próximo de um suporte. Às vezes isso daqui não é um rompimento, tá? É uma exaustão do preço. O mercado soltou essa barrinha, eu comprei e saí logo aqui, tá? E foi take de novo, finalizando o dia com esse valor. Então essa é a base do meu operacional. Simplesmente suporte e resistência em H1, M5 aguarda os mercados chegarem nas regiões de interesse, operando com base, tá? Ou seja, operando com base na tendência, beleza? A tendência às vezes aqui está uma tendência zona de queda muito forte, aqui no M5, mas o macro está em uma tendência de alta. Também a libra esterlina, ó, como vocês podem ver, ó, regiões importantíssimas, ó, como é que está uma região, como é que está um mercado muito forte, uma tendência de queda na libra esterlina. Só tem praticamente resistência, ou seja, tem esse suporte aqui lá para trás, tá? Tem esse suporte aqui lá para trás, que é um suporte bem interessante, ó, até, ó, um suporte muito interessante que originou essa alta todinha. Ou seja, o mercado está lá testando ele, ó. Agora, pode ser que tenha uma oportunidade de compra aqui.
Só que as operações têm que ser dadas preferência aqui nesse ativo apenas vendas. Ou seja, olha só, o mercado veio nessa região aqui, né? Era por volta de 11 horas da manhã, 10h15, 10h35. Olha que pancada, o mercado foi lá, testou essa região, olha a pancada que deu. Então temos oportunidades de venda tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Quando o mercado começar a se movimentar nessa região aqui, ó, como vocês podem ver, o mercado veio forte. E agora já está formando um fundo arredondado, pode ser que o mercado venha, né, tentar romper essa região, falhar e voltar a subir. Lógico que tem que ter um contexto, a leitura das barras, certo? Mas é isso, meu operacional mudou e os meus resultados melhoraram, tá? Melhoraram significativamente em relação a quando eu operava em M1, buscando um trade atrás do outro. E aqui são os trades mais técnicos, onde você, além de você entrar numa boa região, com algo que tenha uma probabilidade do mercado andar a seu favor, você tem stops técnicos, né? Caso esse suporte forte aqui falhe, você coloca seu stop abaixo nessa região aqui, então já tem a probabilidade do mercado não pegar o seu stop e a chance do mercado voltar para fazer uma correção aqui, ó, esse fundo anterior, que pode ser um magneto, né, como parte de uma resistência, tá? Então, assim, essa é a base do meu operacional agora, beleza? Sucesso para vocês, não esqueçam, reflitam na mensagem que eu deixei mais cedo para vocês. Jesus ama vocês, tá? E sucesso a todos, se inscrevam no canal, tá? Deixe o joinha, volte para Jesus antes que Jesus volte para você, beleza? Sucesso!